Agora sim, vamos falar então do mercado de criptomoedas. Mercado de criptomoedas. Já colocamos um vídeo sobre ações, colocamos o Brasil, ações dos Estados Unidos e agora vamos falar sobre cripto. Criptomoedas, vamos colocar aqui, elas realmente são o assunto da vez, está todo mundo muito focado no mercado de criptos, já que a movimentação tem sido muito intensa nesse mercado. A gente está vendo o BTC rompendo o topo histórico, ó. Como nós tínhamos comentado, realmente as criptos seguem muito fortes, com uma entrada de dinheiro e recursos muito violentos. Tem sido interessante ver como o ouro está bastante ligado nesse momento com a própria criptomoeda, o BTC. Parece que o mercado está olhando realmente o mercado de ouro e de criptos como similares, né? Pelo menos estou falando de BTC, né? não das outras altcoins, obviamente. E sim, as altcoins estão explodindo violentamente. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que olhar quando a gente fala realmente do cenário de criptos é como está a dominância do BTC em si, né? Então eu vou colocar aqui de cara para que a gente possa ver dominância do BTC percentual. Já entra na tela para vocês poderem ver. Nós estamos com a dominância do BTC realmente acima da zona de 50 e perdendo a zona de 50 é que vai ser o maior upside das altcoins. Então, por enquanto, a gente até tem visto algumas altcoins puxando fortemente, mas não é nada que a gente possa já dizer assim, uau, vou me jogar. Ainda não. Por enquanto, o BTC segue acima da região de 50 e, portanto, enquanto estiver acima da região de 50, eu não penso de fato em me jogar direto em todas as altcoins com violência. Quando a dominância do BTC cair abaixo de 50, aí sim eu vou entrar nas altcoins de uma maneira bem mais agressiva e bem mais violenta, inclusive talvez até usando um pouquinho de suquinho, dando uma alavancada bem suave na nave. Mas isso somente se acontecer aquilo. Alguns papéis que me chamam muito a atenção. Primeiro, deixa eu começar a nossa conversa de hoje em cima do BTC, né? Vamos começar em cima do BTC? Então, vamos começar em cima do BTC. BTC contra dólar Tether. A gente está vendo aqui o topo histórico, muito próximo de ser rompido, tá? E realmente, com toda sinalização de que será rompido. A gente tem aproximadamente, parece que em torno de 12 bi de dólar acima dessa região aqui vendidos. Os caras não querem que essa zona seja ultrapassada. Se for ultrapassada, vai começar a acionar os stops desses vendidos. E isso pode fazer com que o BTC dê uma pancada para cima. Tá? Então, eu estou bastante atento aí. Eu acho que é bem provável que se a gente conseguir romper essa região, nós acabemos atingindo a região de 80 mil dólares, que é o primeiro alvo, em questão de 1 ou 2 semanas, vapt-vupt. Lembrando que o halving ele só começa a ter efeito de fato na redução da quantidade de BTCs oferecidas para o mundo uns 2 ou 3 meses depois. Então, usualmente, o movimento de alta no BTC que acontece com o halving, ele é mais consistente uns 2 ou 3 meses após o halving, ou seja, no meu entendimento, a alta em si, por causa do halving, ela ainda não aconteceu. Essa alta toda que a gente está olhando, no meu entendimento, é por causa das ETFs. Logo depois, nós teremos um outro argumento para mais alta em criptos, que será realmente o halving fazendo seu efeito. E mais adiante, teremos um outro argumento para crescimento de criptos, que será a redução da taxa de juros americana, que deve acontecer lá para o julho ou, eventualmente, talvez início de agosto. Então, tudo isso, para mim, deixa ainda um céu relativamente azul dentro do universo de criptos. Quando a gente coloca e olha o BTC, a gente está vendo o BTC indo para cima do dólar, mas a gente está vendo o Ethereum meio que no empate técnico com o BTC. Uma hora o Ethereum bate, como foi aqui, e numa outra hora o BTC bate. Então, praticamente, sabe aquela briga do Rock Balboa contra o Drago, em que era aquele russão? Uma hora o Drago dá pancada no Rock Balboa, pancada, e o Rock Balboa vem caindo, opa, e daqui a pouco o Rock Balboa se vira e baque, dá pancada no Drago, e aí volta o Drago a bater, e volta o Rock Balboa a bater. Realmente a gente está vendo um embate de titãs entre Ethereum contra BTC. Neste momento, quando a gente tem o nosso estocástico lento virando para baixo, e o nosso próprio gráfico diário formando um topo, isso indica que o Ethereum tende a perder um pouco a luta nos próximos movimentos, nos próximos dias,
e neste momento será mais sensato estar mais comprado em BTC do que Ethereum. E quando chegarmos perto dessa região aqui, seria o momento perfeito para reverter de BTC para Ethereum e voltar a esperar que aconteça essa movimentação aqui. Tem muita gente que fica trabalhando exclusivamente esse canal, sempre com o propósito de aumentar as suas Ethereum em carteira ou eventualmente seus BTCs em carteira. É algo interessante, algo sensato. Bom, dito isso e entendido isso, falamos sobre Ethereum e BTC, tem alguns papéis que começam a dar puxadas importantes. Vamos falar do próprio Ethereum em si. O Ethereum trabalha aqui realmente com uma região de resistência. Ele foi meio que frustrado ao longo dessa semana, porque estava todo mundo esperando que aparecesse ou que fosse liberada a ETF de Ethereum, e ela não foi liberada a semana inteira, ficaram enrolando, vai ser amanhã, depois da manhã, depois da manhã, depois da manhã, e aí ficou travado o movimento do Ethereum nesse cenário total. Bom, o que me chamou a atenção nesses últimos movimentos que estamos olhando? Link contra dólar Tether vem acumulando ao longo do tempo. Eu acho que esse papel tem um enorme potencial. Gostei muito da forma como a semana está fechando, com uma longa sombra inferior. Isso aqui, para mim, sem dúvida alguma, vai me atrair fortemente para Link na ruptura da massa da semana que está terminando. Isso vai trazer mais um ciclo de alta dentro de Link, entendendo isso aqui como movimento medido. Movimento medido, lateralizou, movimento medido, lateralizou, movimento medido, lateralizou. Então, se a gente fizer mais um ciclo de alta, para mim o alvo agora de Link fica em torno da casa de 33,59. Link bastante interessante, porque ela está sendo acumulada. No 240 minutos a gente consegue ver melhor essa acumulação, a gente consegue ver nitidamente essa área aqui, nada mais é do que uma acumulação de Link para poder permitir um movimento mais forte de alta a seguir. A gente tem SEI contra dólar. SEI contra dólar está um tanto quanto paradinha nesse caso. Ela ameaçou romper essa região de topo aqui, não conseguiu romper. Eu fiz uma compra aqui no 240 minutos, vocês devem estar ligados. Essa compra, eu achei ela um pouco precipitada, eu comprei aqui nesse ponto. Achei que a zona de 50 ia funcionar como suporte, a zona de 80 ia funcionar como suporte, ela deu uma falhada. Então foi uma compra precipitada. Agora sim começa a se aproximar da zona de estocástico dentro sobrevendido para gerar uma possibilidade de entrada, e por isso eu tenho que ficar atento aí para SEI. TRX contra dólar segue o movimento de alta. TRX contra dólar rompeu uma região de topo importante. Eu estou entendendo que agora ela tem, até talvez ela venha produzir um pullback, já que ela está bastante sobrecomprada no estocástico. Mas será um pullback apenas que pode trazer TRX de volta para a região de 0,12, onde então aqui eu vou esperar um candle de versão para comprar mais e poder trabalhar mais um ciclo de alta dentro da TRX. Para mim agora a gente tem uma zona que os compradores vão tentar defender, aqui a zona de 0,13,499. Perdido essa área, nós temos esse caminho relativamente livre para recuar até 0,12,645, onde aqui sim eu esperei algum tipo de reversão. Vejo que a gente já tem estocástico dentro sobrevendido dentro da TRX, com média móvel de 80 subindo, o que já me permitiria esperar por 1, 2, 3 de compra e procurar por uma possível entrada. Então, para mim, se eu tiver um candle aqui que reverta, faça uma mínima acima do candle anterior e rompa essa massa, eu posso pensar em trabalhar aqui uma entrada dentro da TRX. Vamos olhar aqui VeChain, mas não contra Ethereum, vamos botar VeChain contra dólar. VeChain. Eu gosto muito desse projeto, eu acho um projeto interessante ligado ao rastreamento de produtos a nível global, produtos que são vendidos, ele vai rastreando, né, através do uso da blockchain. Para mim, VeChain tem o objetivo de voltar aqui para 0,1571, eventualmente para o seu topo histórico em 0,25. Então, esse é uma das criptos que eu olho com atenção nesse momento, junto com a FET. Né? A gente sabe que a FET está indo muito bem, esse trade está evoluindo super bem. Eu acho que a FET já começou a atingir uma zona de alvo para mim e agora começa a ter mais pressão de venda acontecendo. FET rompe uma região de resistência, que era o topo de 2021. Então, um movimento de recuo até o topo anterior não seria errado para a FET e seria até bem plausível de ser entendido. Né? Então, fazer essa movimentação aqui é algo que pode acontecer. Eu não realizei nada ainda, eu estou com toda a minha posição aqui, esse é o resultado atual meu, né? Eu botei em torno de uns $1.700 aí, eu estou pensando em dar uma realizada parcial, não, eu tô cogitando, mas não vou fazer não. Provavelmente eu vou deixar essa posição rolar sem nenhuma pressa, sem nenhuma necessidade. Esse é um projeto que está relacionado com 3 empresas que trabalham com inteligência artificial.
Então acho que é uma associação muito forte de criptomoedas com inteligência artificial nesse momento e eu gosto dessa tese em si. Então vou ficar na FET sem grandes preocupações. A gente tem Matic. Matic, que durante algum tempo estava recebendo o singelo nome de Mortic, né? Ela agora sai da zona de conforto que ela vinha trabalhando. Ela vinha trabalhando dentro de uma zona extremamente confortável, que era aqui a região de $1 de resistência, para um suporte na região de 0,71, e agora ela está indo buscar 1,50. Para mim é isso. Tá? Acho pouquíssimo provável que ela pare de subir antes de atingir pelo menos esta região aqui, que é literalmente a amplitude deste retângulo todo para cima, entregando um alvo de Matic aqui de curtíssimo prazo, talvez daqui a alguns dias, 5, 6 dias, em $1,50, que é basicamente quase 22% acima do que nós estamos agora. Tá? Então aqui eu estou olhando com muita atenção para a Matic. Eu entendo que a Matic pode, sem dúvida alguma, ser a criptomoeda dessa semana, a criptomoeda que vem a dar pancadas mais importantes nessa semana. É óbvio que ela é apenas uma das que eu estou olhando, mas sem dúvida alguma das principais, eu diria que essa aí, ela é realmente a que me chama mais atenção neste momento. Eu sei que a Link está forte, eu sei que a Link está acumulando, né? E isso me chama atenção nesse momento. Bom, então, Matic está indo bem. Matic está interessante. E a pergunta que eu me fico fazendo é, mas será que não vale a pena você realizar um pouco a tua posição em FET e trazer o teu dinheiro para a Matic, já que a FET tem tudo para dar uma corrigida e a Matic tem tudo para seguir até 1,50? Cara, eu acho que se eu fosse um trader mais ativo, se eu fosse um trader mais agressivo, é muito provável que eu estaria produzindo exatamente este movimento. Tá? Eu gosto de fazer isso de tempos em tempos. Eu acho que é uma forma inteligente de trabalhar. No momento em que tu espera que o papel não consiga evoluir, digamos assim, um pouco mais, e tu tá com aquele, vai ficar com aquele capital relativamente parado, o cara poderia sim fazer justamente essa situação, né? Então é algo que dá para ser feito. Algo que dá para ser feito. Né? Além da Matic, a gente tem Near Protocol. Near Protocol deu uma xilingada também, uma xilingada forte nos últimos dias, uma pancada de alta. Vejam que agora faz o movimento de recuo, ela está cansada de subir, é outro papel que pode dar um movimento de correção. Eu vou esperar que o estocástico lento dela chegue abaixo da região de 40, 50 e deixar eu procurar por sinais de reversão ali para que eu possa então tomar posições em Near Protocol, tá? Que eu entendo que ela está cansada. Uma forma que também de procurar por alvos da correção, basicamente, que talvez os amigos gostem, é a gente pegar o tamanho desta queda que aconteceu aqui, da última queda, e projetar isso para baixo a partir desse topo, esperando então o recuo da Near Protocol até perto dessa faixa de preço que está aqui em 5,33. 5,332 é a zona que eu esperaria que entrasse novos compradores para empurrar a Near Protocol mais uma vez para acima. Vamos olhar Solana contra dólar Tether. Solana deu uma forte pancada de alta e vejo que depois dessa pancada de alta não houve pressão de venda suficiente para empurrar para baixo. Isso aqui é uma correção lateral. Quando você tem uma correção lateral dentro do mercado, isso indica muita pressão de compra para puxar mais compra ainda. Tá? Então a Solana está muito forte dentro das criptos mais líquidas neste momento. Ela trabalha realmente resistindo heroicamente contra qualquer tipo de correção. Eu estou entendendo isso aqui como um movimento medido, tá? Em que a gente fez uma alta, lateralizou, e eu programaria o alvo de Solana para essa semana a região de $183. Então estou muito atento porque Solana pode, se romper a região de 148, me entregar uma alta de quase 21% essa semana que está entrando nesse momento. Veja que a gente está com o estocástico lento sobrevendido, já possibilitando uma possível operação de compra. Eu estou trazendo uma entrada pela máxima de cada barra de 240 minutos, esperando desesperadamente que isso seja rompido e que me entregue uma posição. FIO, tá? Filecoin. Eu sei que o Orlando, que eu tanto gosto e admiro, não curte muito a FIO. Eu gosto muito desse projeto. Eu acho que é um projeto bastante interessante, tem um grande potencial
de chegar perto da região de 16,73 no próximo movimento de alta que está observando. Só que agora ele vai passar por 2 ou 3 dias de correção. Essa correção aqui a gente pode fazer o mesmo projeto de pegar essa amplitude aqui e projetar isso aqui para baixo, esperando o recuo até perto da região de 8,20. Algumas pessoas me perguntariam, mas Storm, então por que tu não vende as tuas FIO aqui para tentar comprar aqui? Porque isso é uma projeção. É bem verdade que muitas vezes o mercado pode fazer um recuo até aqui, já entrar perto dessa abertura aqui, já entrar compra e puxar, e eu ficar esperando para comprar o troço aqui embaixo, com o pirulito na mão, pensando por que eu fiz a venda. Tá? Então eu realmente não curto muito a ideia de sair de um papel que está em tendência de alta, mesmo que eu entenda que vai acontecer um recuo. E sim, quando tu está numa tendência de alta e começa a aparecer este recuo aqui, dá aquela vontade de vender. Cara, se tu consegue resistir esta primeira vontade e o mercado faz um novo ciclo de alta, aí tu começa a entender que o jogo é deixa acontecer a correção, não te assusta, deixa ela acontecer e quando tiver o próximo ciclo, tu vai ficar bem sorridente que tu teve a coragem e a tranquilidade de segurar aquela posição. Bom, a gente tem outros ativos aí rolando, a gente tem Injective que está bem mal frente ao movimento atual, ela lateralizou a partir do final de dezembro e não está conseguindo andar. Ela realmente está sendo acumulada, no meu entendimento, mas está com dificuldade de andar, muito lenta. E a gente tem a Gala. Gala foi um trade que eu fiz. Uou, look at her! 60%. Esse trade eu comecei na semana passada. Tá? Eu tomei uma pequena posição aqui, uma posição menor. E quando rompeu aqui, cara, eu entrei pesado para o tamanho de mão que eu costumo trabalhar. Nós estamos falando aqui de quase 350 mil galas. E elas já estão me entregando 60% de movimentação. Se a gente for olhar aqui, algo em torno de 9.500 dólares, é um belo movimento em poucas horas, né? Nós estamos falando de quantas horas aqui? Um dia e 5 horas. E para mim, Gala, eu vou tentar segurar essa posição, honestamente falando, eu vou tentar segurar essa posição, porque eu não vejo mais resistências em Gala antes, pelo menos, da região de 0,18. Tá? Então, 18 centavos. E depois tem uma outra região aqui de resistência em 38 e talvez, se voltar para o topo histórico, nós estamos falando de 0,86. E aí, cara, nós estamos falando de uma alta de quase 326%. Se for para o topo histórico, é quase 1.600% de movimentação. E se nós chegarmos lá, nós estamos falando de um resultado realmente muito grande. Muito grande. Algo que chega a ser um valor obsceno. Né? Então, para mim, eu vou segurar essa operação aí. E se virar pó, virou pó, perdi todo o dinheiro que eu botei. Mas se não virar pó, isso se transforma em algo realmente extremamente significativo. E algo bastante legal. Bom, eu já falei de Matic, eu já falei de Link, eu já falei de NIR, eu já falei de Ethereum, eu já falei de BTC, eu já falei de Gala. Não sei se tem... E já falei de Solana. Não sei se tem mais algum ativo que vocês gostariam de me perguntar. Uniswap. Vocês podem, por favor, colocar em comentários e a gente pode comentar daí os papéis que vocês querem que eu olhe com mais atenção nas próximas lives, tá? Uniswap faz um movimento de 4 dias de recuo, depois de um movimento de propulsão. Esse recuo se aproxima de uma zona de suporte, a gente consegue colocar esse suporte exatamente aqui, ó. Estamos chegando na metade do movimento de alta que aconteceu e para mim deve surgir algum tipo de compra defendendo a região de 13,74. Quando a gente coloca aqui o 240 minutos, olha ali como está ficando interessante, ó. Média móvel de 80 subindo, topo anterior rompido, estocástico lento sobrevendido. Tudo que eu preciso aqui é um candle que faça um sinal de reversão, ou seja, eu preciso de um candle que faça uma mínima mais alta que a mínima anterior e seja branco para romper e tomar a posição e trabalhar com stop. Neste caso, meu stop aqui seria qual? Bom, meu stop aqui nesse caso seria, resumidamente falando, se estivéssemos rompendo agora, esta região, 10,97 com alvo em 21,280. Tá? Então, esta é a forma que eu gosto de trabalhar aqui em Uniswaps. Eu vou falar bastante sobre isso. Eu vou falar muito sobre isso no Storm Experience. O Storm Experience vai ser em abril. Tá? São 10 dias em que eu fico operando em tempo real com as pessoas. Mercados de ações, futuros e criptomoedas. Então, nós vamos fazer isso em abril,
no Storm Experience. Fiquem ligados, tá? E de noite a gente tem as aulas teóricas. Vai ser bem interessante, tá todo mundo então já avisado que vai acontecer no período de abril, o Storm Experience. E vocês estão automaticamente convidados para participar para a gente poder trocar ideias e interagir em tempo real. Senhores, por hoje era isso. Um dia bastante intenso, um domingo bastante intenso. E que vocês tenham uma ótima semana de trades. Muita paz, saúde e prosperidade para todos vocês. Tudo de bom. Até mais.